Olá pessoal, eu sou a Cláudia e hoje vou estar aqui fazendo mais uma receita para vocês. Então hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço o meu pão de nozes. Então vamos lá para a receita. O que eu vou estar utilizando para esta receita de pão? 600 gramas de farinha de trigo. Eu uso a farinha de trigo especial para pães, tá? Mas você use de acordo com o que você costuma usar, tá? 60 gramas de açúcar, 15 gramas de sal, 40 gramas de leite em pó, marca de sua preferência, 8 gramas de fermento seco biológico e 60 gramas de banha. Aqui eu tenho a banha de porco que eu mesmo fiz. Ela ainda nem endureceu, ela tá molinha ainda, que eu acabei de fritar Fritei o bacon e guardei a banha. Aí eu utilizo no pão, fica bem gostoso. 2 ovos e as nozes depois, que são 150 gramas. Então, vamos lá. Primeiro passo é hidratar o meu fermento. Tenho aqui o fermento, vou estar colocando 2 colheres de farinha de trigo e um pouquinho de água morna. Tenho aqui 300 ml de água. A minha água está morninha, porque aqui está frio. Se você mora num lugar mais quente, você pode utilizar a água temperatura ambiente. Então, estou hidratando o meu fermento. Vou deixar ele parado um pouquinho agora, para que ele cresça e forme uma esponja. Então, a partir daí, eu vou dar início ao nosso pão. Por que é bem interessante esse passo de hidratar o fermento e de fazer a esponja? Porque se por acaso o meu fermento não estiver bom, não estiver de acordo, não crescer, eu não vou estar estragando os outros insumos. Então, aqui, se o fermento cresceu, eu sei que vou ter um bom pão. Se não crescer, já vou fazer outro fermento, porque esse aqui não vai ficar legal. Uma dica bem importante para quem compra fermento em pacotes grandes, que não vai utilizar tudo de uma vez, é estar armazenando ele de acordo. Porque o fermento, se não estiver bem armazenado, ele estraga. Então, o que eu faço? Retirei as minhas 8 gramas, um pacote é grande, né? Acho que é 100 gramas, 125 gramas. Eu vou estar fechando ele aqui bem, eu coloco uma fita e ainda depois disso eu armazeno ele dentro de um vidro, de um pote com tampa, sempre bem fechado. Não guardo na geladeira, fora da geladeira, tá, pessoal? Então, é só uma dica para vocês armazenarem de acordo com o seu fermento. Então, agora eu vou deixar aqui o nosso fermento que está hidratado parado um tempinho. Ele vai ficar em torno de 5, no máximo 10 minutos, ele já vai crescer. E aí depois eu volto para mostrar para vocês como eu faço o meu pão de nozes. Então, pessoal, nosso fermento já cresceu, ó, se transformou numa esponja. E vamos estar dando início ao nosso pão. 600 gramas de farinha de trigo. Eu não vou colocar toda, porque às vezes a gente precisa de um pouquinho depois na hora de sovar. Então, coloquei umas 550 gramas, mais ou menos. Vou estar colocando açúcar, 60 gramas. Eu gosto do pão bem docinho. 40 gramas de leite em pó. O sal, 15 gramas. 2 ovos. Vou dar uma ligeira batida nele. E a banha de porco. 60 gramas de banha aqui. Conforme eu falei, essa banha fui eu que fiz. Eu fritei o bacon e aí eu retirei a banha. Ela tá molinha ainda, ó. Nem endureceu direito. Então, para você que não tem banha, esses dias alguém comentou comigo que aonde mora não tem banha. O que pode substituir? Então, você pode estar fazendo a sua própria banha. Inclusive, eu tenho um vídeo que mostra fazendo a banha em casa. A banha a partir da barriga do porco, da panceta ou toicinho, como for melhor para vocês.
Então, eu fiz com o bacon hoje, guardei, e fica muito bom no pão, fica um gostinho bem bom. Então, por isso que eu sempre utilizo assim. Então, para você que não tem acesso, você pode estar fazendo dessa maneira. Porque eu gosto da banha no pão, porque ela mantém o pão mais úmido por mais tempo. Por isso que sempre que possível, eu utilizo a banha. Isso não quer dizer que você não pode estar fazendo com uma outra gordura. Eu prefiro a banha, mas pode ser substituído por outra gordura tranquilamente. Então, agora vamos dar início ao nosso pão. Coloquei o fermento e agora eu vou colocar a água aos poucos. A minha água está bem morninha. É morninha, não é quente, tá? Para não queimar o fermento. E vou colocando e vou amassando a nossa massa, até dar ponto para depois estar sovando ela. Então, vamos lá. Então, aqui a minha massa está pronta, já soltou da mão. Para vocês verem, é uma massa bem macia, ó. Se eu pegar, ela ainda me suja a mão, mas é assim mesmo. Não pode colocar muita farinha mais. Sobrou um pouquinho da água, eu utilizei 250 ml de água. E aqui, então, para quem não tem um cilindro, você tem que ir rasgando a massa até ela ficar bem lisinha, para ativar o glúten e para ela ficar com uma textura melhor, mais lisa. Aí o seu pão vai ficar melhor. Eu vou estar passando no cilindro hoje para mostrar para vocês as duas maneiras de fazer. Pode ver que se você vai sovando ela, você vai precisar colocar mais um pouquinho de farinha. Mas é pouquinho, não pode ficar muito pesada de farinha. Então, agora eu vou passar no cilindro e depois eu mostro para vocês. Então, aqui, pessoal, nossa massa cilindrada, ó, pode ver que ela, para a massa ficar boa, ela tem que atingir o ponto de véu, que é isso aqui, ó. Você abre ela, ó, ela tá quase transparente, ó, a minha mão, e ela não estoura. Eu passei, em média, umas 50 vezes, eu acho, esse pedaço de massa. Aqui eu tenho as nozes, piquei ela com a faca, grosseiramente, e eu vou estar colocando nessa massa, e aí eu vou passar mais uma vez no cilindro, com cuidado, para que ela fique uniforme na massa. Eu quero que ela se misture com essa massa, tá? Então, eu vou voltar lá para o cilindro agora, e eu vou passar novamente para que as nozes ficam na massa. Coloquei 150 gramas de nozes aqui. Então, vamos lá para o cilindro de volta. Então, aqui, pessoal, passei novamente uma vez no cilindro, só para misturar as nozes de forma bem uniforme. E aí, agora eu vou estar dividindo em 8 partes de 160 gramas. Que aí eu vou deixar essas massas descansarem por uns 20 minutos e depois eu volto para modelar o meu pão. Eu preciso que a massa descanse para que depois a gente possa trabalhar melhor a massa. Então, agora eu vou deixar já as partes separadas, vou fazer 8 porções iguais, para depois voltar e fazer o nosso pão. Então, se você está nos assistindo e gostando das nossas receitas, eu te convido a fazer parte do nosso canal. Se inscreva, curta, compartilhe, mostre para os seus amigos, reproduza as nossas receitas, que a gente vai estar aí fazendo outros vídeos, mais dicas para vocês, para o dia a dia. E é isso aí. Então, agora eu vou deixar as minhas porções de massa descansando por 20 minutos e depois eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui, nossos pães já descansaram 20 minutos. Tenho aqui uma assadeira 1
untada e enfarinhada. É uma assadeira de bolo comum, tá? E agora eu vou estar boleando os meus pães novamente. Olha, uma massa tá bem gostosa, ela tá bem macia. Hoje aqui tá bem frio, então o que que eu vou fazer? Eu liguei um pouquinho o meu forno e agora eu já vou desligar ele. E aí eu vou colocar os nossos pães lá dentro do forno, para que ajude no crescimento. Aí eu deixo a luz do forno ligada e deixo eles lá para crescer. E daí vai facilitar o crescimento deles. Vai ficar um lindo pão. Um pão de nozes. Então, já volto para mostrar para vocês. Aqui, então, o nosso pão. Agora, eu vou deixar ele para crescer. E depois eu mostro para vocês ele crescido, daí levando para assar. Então, pessoal, aqui eu tenho uma gema de ovo e um pouquinho de leite, que eu vou estar misturando para passar em cima do nosso pão. Meu pão já cresceu, ó, ele já tá crescido. Eu deixei ele dentro do forno. Lembram que eu falei que eu ia ligar um pouquinho o forno? Só cuidam para não aquecer demais o seu forno, porque senão vai acabar não dando certo para o seu pão. E agora, delicadamente, com a ajuda de um pincel, eu vou estar passando este ovo com o leite, a gema do ovo e o leite, para dar uma coloração melhor, um acabamento mais bonito no meu pão. Então, assim que eu terminar, eu vou levar ao forno. Acabei de ligar o meu forno para ele ir aquecendo. Hoje aqui o dia está bem frio, isso atrapalhou um pouquinho no crescimento do meu pão. Ele demorou em torno de uma hora e meia, eu acho, até para chegar nesse tamanho, nesse crescimento. Mas aí é muito do dia, né? Da sua região, enfim. Fazer o quê? Faz parte, né? Mas agora eu vou finalizar então e levar ao forno. 180 graus, forno está aquecido. Vou ligar só a parte de baixo. Meu forno é um forno elétrico. Como é um pão grande, vou ligar só a parte de baixo, não vou ligar o dourador, por enquanto, pelo menos, para que ele não asse muito depressa e acabe ficando cru no meio. Então, vamos lá para o forno agora. Meu pão está pronto para ser levado ao forno e assar. Então, pessoal, meu pão já está assando, já está quase 30 minutos aí. E ele está ficando gigante. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês ele pronto. Vai mais uns 15 minutos pelo menos, porque eu não vou conseguir ligar o dourador porque ele cresceu demais. Se eu ligar o dourador eu vou queimar ele. Então ele está só com a parte de baixo ligado e a 180 graus para menos. E mais tempo porque ele está muito grande. Então, até mais. Então, pessoal, aqui o nosso pão assado, prontinho. Deixei ele 45 minutos no forno, porque como ele ficou um pão bem grande, não consegui ligar a parte de cima do forno dourador. Então, só com a parte de baixo, de 180 graus para menos, por 45 minutos. Então, esse é o nosso pão de nozes. Dá para congelar ele, se você fizer e a sua família não for grande o suficiente para comer todo o seu pão, congele, que nem eu mesmo faço isso também. Corto em porções, deixo esfriar, armazeno ele em sacos plásticos devidamente fechado e levo ao freezer. Então, dessa forma você tem pão fresco sempre que precisar. Então, agora eu vou cortar um pedaço do pão para mostrar para vocês. Dá até pena de cortar, porque ele tá lindão, mas vou cortar e mostrar. Tá super macio, bem fofo mesmo, bem macio. E aqui está o nosso pão. Nosso pão de nozes. Deixa eu virar aqui para vocês. Ó, dá para ver que ele tá quente ainda, ó, mas ele tá bem macio. Então, era isso, pessoal. A nossa receita de hoje, o nosso pão de nozes,
Se vocês gostaram da receita, das dicas que teve durante todo o processo do pão, convido vocês a fazer parte do nosso canal. Se inscreva, curta, compartilhe, mostre para os seus amigos, reproduza a receita e depois nos conte como ficou. Então era isso, até a próxima receita, fiquem com Deus e um beijo no coração de todos vocês.